Senhoras e senhores, amados irmãos e irmãs em Cristo, este é o irmão Frank falando a vocês do Centro Missionário Internacional em Krefeld, Alemanha. Nós apreciamos muito ter esse privilégio de compartilhar a palavra de Deus com vocês. Nós, na realidade, a chamamos de a mensagem bíblica da hora, contendo as promessas para este dia. E como o apóstolo Paulo escreveu, ele pregou todo o conselho de Deus. E este é o meu desejo de compartilhar com vocês todo o conselho de Deus, começando com a salvação de nossa alma, com o perdão de nossos pecados, com a justificação pela fé no sangue de Cristo que foi derramado na cruz do Calvário. Por favor, compreenda, cada experiência está ligada à palavra de Deus. E cada palavra de Deus é uma promessa e é dada em referência a uma experiência. Como hoje, nós deveremos ter um ensinamento sobre ser nascido de novo. E as pessoas não têm uma ideia do que a experiência sobre ser nascido de novo de fato é. Ele só tem uma palavra, um slogan, mas não a experiência. Então, se você for a 2 Coríntios, capítulo 5, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, justificado, santificado, seguindo os passos do Mestre, em obediência, de acordo com a sua palavra. Amigos, não é um segredo que nós temos centenas e milhares de diferentes denominações e igrejas e o que você tiver, mas há somente uma igreja dos primogênitos, uma igreja de Jesus Cristo, uma noiva que agora está se preparando para encontrar-se com o noivo. E essa não é uma denominação, mas é formada de todos os verdadeiros crentes. E, por favor, leve isto ao seu coração. Um verdadeiro crente permanece na palavra de Deus, como Abraão recebeu a promessa e creu na promessa e foi justificado e então viu a promessa cumprida. Assim também nós, como a semente de Abraão, a semente de Cristo, que é chamado em Mateus capítulo 1, versículo 1, filho de Abraão e filho de Davi, há sempre uma ligação espiritual nas escrituras proféticas. Hoje, eu quero compartilhar algumas coisas com vocês a partir de Hebreus, somente um versículo, a partir do capítulo 4, a partir do capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas,
e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus é o poder de Deus para aqueles que creem. Para aqueles que creem. Eu não quero dizer isso todas as vezes, mas eu penso de novo sobre o que o irmão Branham disse, e perdoem-me por mencionar seu nome. Eu menciono Paulo, os profetas do Velho Testamento, os apóstolos do Novo Testamento, e nós mencionamos também homens que tiveram algo extraordinário no curso da história da igreja. Por que não mencionar um homem enviado por Deus no nosso tempo? Um sermão com o título Os Ungidos do Tempo do Fim, de fato me tocou. Então eu pensei sobre Mateus 24, onde o nosso Senhor fala sobre falsos cristos e falsos profetas que enganariam a muitos. Então, o irmão Branham diz que há muitos ungidos com o Espírito Santo, mas eles estão falsos nos seus ensinamentos, errados nos seus caminhos. E amados, isto tocou meu coração muito. E então o irmão Branham diz, falando sobre os 3 círculos, o exterior, então o círculo interior e finalmente a alma, o íntimo do interior. E aqui você pode simplesmente crer e ter vida, ou não crer e não ter vida. Se nós não cremos a Deus, irmão e irmã, prezados amigos, não engane a si mesmo. Se você não crê a Deus, isso significa que você não crê na sua palavra, porque Deus não descerá do céu para falar com você pessoalmente. Deus, Ele já desceu do céu em Jesus Cristo, redimiu-nos e deixou a sua palavra para nós, a partir de Gênesis ao Apocalipse. Esteja certo, se você não pode crer em cada palavra de Deus, há algo que não está correto na sua alma. Somente no momento quando revelação divina vier ao seu coração, após você ter recebido a santa palavra de Deus, respeitando-a, crendo naquilo que ele diz, então vem a revelação. Se não, você pode argumentar, você pode discutir sobre certas escrituras, e você pode fazer isso até morrer. Mas no momento quando algo acontece no íntimo do interior, na sua alma, você está ligado com Deus, Ele mesmo, pelo Espírito Santo, que inspirou a palavra que nós temos conosco hoje. Mas, sendo honesto, cada ministro, cada igreja, cada denominação explica a palavra de Deus de uma forma diferente. E todos dizem, nós temos a verdade, nós temos a verdade. Mas aonde e como? Assim nós temos que examinar nós mesmos, retornar às Escrituras e fazer como fizeram em Bereia, procurando na palavra de Deus para ver se as coisas eram assim. Aqui nós lemos, porque a palavra de Deus é uma palavra viva, uma palavra eficaz, mas afiada
que qualquer espada de dois gumes. Ela corta, vai e vem, vai e vem. Uma espada de dois gumes, penetrando dentro do íntimo do interior, dividindo, separando até mesmo alma e espírito. Aqui nós temos, este é o campo espiritual, e o interior do interior é a alma. Ó, amados, quão maravilhoso é ter experimentado a palavra de Deus de acordo com este versículo. Sim, sim, eu posso dizê-lo pela graça de Deus. Esta palavra de Deus penetrou a minha alma. Esta palavra de Deus significa tudo para mim. E quando o Senhor me chamou no dia 2 de abril de 1962, diretamente ao nascer do sol, naquela manhã, que foi uma segunda-feira de manhã, e dizendo com uma voz tremenda, audível, meu servo, o seu tempo para essa cidade em breve terminará. Eu te enviarei a outras cidades para pregar a minha palavra. Amados, isto é tão verdadeiro como cada versículo neste livro. Então, eu estou olhando para trás há muitos anos, indo de cidade a cidade, de país a país, compartilhando a palavra de Deus. De fato, eu posso olhar para trás a 1958, quando William Branham me disse em Dallas, Texas, na convenção da Voice of Healing, irmão Frank, você vai voltar à Alemanha com esta mensagem. E então, claramente, em 1962, quando o chamado do Todo-Poderoso foi adereçado diretamente a mim, pessoalmente, para ir de cidade a cidade, para pregar a sua palavra. E este é o que me foi dado por missão. Agora, jamais esqueçam, a palavra de Deus não pode simplesmente ser suave como você gostaria de tê-la. Não. Mesmo que você leia como nosso Senhor falou aos escribas, aos fariseus, foi sempre áspero. Até uma vez, em João, capítulo 8, ele disse: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo. Amados, não há compromisso. Senhoras e senhores, amados irmãos e irmãs em Cristo, este é o irmão Frank falando a vocês do Centro Missionário Internacional em Krefeld, Alemanha. Nós apreciamos muito ter esse privilégio de compartilhar a palavra de Deus com vocês. Nós, na realidade, a chamamos de a mensagem bíblica da hora, contendo as promessas para este dia. E como o apóstolo Paulo escreveu, ele pregou todo o conselho de Deus. E este é o meu desejo de compartilhar com vocês todo o conselho de Deus, começando com a salvação de nossa alma, com o perdão de nossos pecados, com a justificação pela fé
no sangue de Cristo que foi derramado na cruz do Calvário. Por favor, compreenda, cada experiência está ligada à palavra de Deus. E cada palavra de Deus é uma promessa e é dada em referência a uma experiência. Como hoje, nós deveremos ter um ensinamento sobre ser nascido de novo. E as pessoas não têm uma ideia do que a experiência sobre ser nascido de novo de fato é. Ele só tem uma palavra, um slogan, mas não a experiência. Então, se você for a 2 Coríntios, capítulo 5, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, justificado, santificado, seguindo os passos do Mestre, em obediência, de acordo com a sua palavra. Amigos, não é um segredo que nós temos centenas e milhares de diferentes denominações e igrejas e o que você tiver, mas há somente uma igreja dos primogênitos, uma igreja de Jesus Cristo, uma noiva que agora está se preparando para encontrar-se com o noivo. E esta não é uma denominação, mas é formada de todos os verdadeiros crentes. E, por favor, leve isto ao seu coração. Um verdadeiro crente permanece na palavra de Deus. Como Abraão recebeu a promessa e creu na promessa e foi justificado e então viu a promessa cumprida. Assim também nós, como a semente de Abraão, a semente de Cristo, que é chamado em Mateus capítulo 1, versículo 1, filho de Abraão e filho de Davi, há sempre uma ligação espiritual nas escrituras proféticas. Hoje, eu quero compartilhar algumas coisas com vocês. A partir de Hebreus, somente um versículo, a partir do capítulo 4, a partir do capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus é o poder de Deus para aqueles que creem, para aqueles que creem. Eu não quero dizer isso todas as vezes, mas eu penso de novo sobre o que o irmão Branham disse, e perdoem-me por mencionar seu nome. Eu menciono Paulo, os profetas do Velho Testamento, os apóstolos do Novo Testamento, e nós mencionamos também homens que tiveram algo extraordinário no curso da história da igreja. Por que não mencionar um homem enviado por Deus no nosso tempo? Um sermão com o título Os Ungidos do Tempo do Fim, de fato me tocou.
Então eu pensei sobre Mateus 24, onde o nosso Senhor fala sobre falsos cristos e falsos profetas que enganariam a muitos. Então, o irmão Branham diz que há muitos ungidos com o Espírito Santo, mas eles estão falsos nos seus ensinamentos, errados nos seus caminhos. E, amados, isto tocou meu coração muito. E então o irmão Branham diz, falando sobre os 3 círculos, o exterior, então o círculo interior e, finalmente, a alma, o íntimo do interior. E aqui, você pode simplesmente crer e ter vida, ou não crer e não ter vida. Se nós não cremos a Deus, irmão e irmã, prezados amigos, não engane a si mesmo. Se você não crê a Deus, isso significa que você não crê na sua palavra, porque Deus não descerá do céu para falar com você pessoalmente. Deus, Ele já desceu do céu em Jesus Cristo, redimiu-nos e deixou a sua palavra para nós, a partir de Gênesis ao Apocalipse. Esteja certo, se você não pode crer em cada palavra de Deus, há algo que não está correto na sua alma. Somente no momento quando revelação divina vier ao seu coração, após você ter recebido a santa palavra de Deus, respeitando-a, crendo naquilo que Ele diz, então vem a revelação. Se não, você pode argumentar, você pode discutir sobre certas escrituras, e você pode fazer isso até morrer. Mas, no momento, quando algo acontece no íntimo do interior, na sua alma, você está ligado com Deus, Ele mesmo, pelo Espírito Santo, que inspirou a palavra que nós temos conosco hoje. Mas, sendo honesto, cada ministro, cada igreja, cada denominação explica a palavra de Deus de uma forma diferente. E todos dizem, nós temos a verdade, nós temos a verdade. Mas aonde e como? Assim nós temos que examinar nós mesmos, retornar às Escrituras e fazer como fizeram em Bereia, procurando na palavra de Deus para ver se as coisas eram assim. Aqui nós lemos, porque a palavra de Deus é uma palavra viva, uma palavra eficaz, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela corta, vai e vem, vai e vem. Uma espada de 2 gumes, penetrando dentro do íntimo do interior, dividindo, separando até mesmo alma e espírito. Aqui nós temos, este é o campo espiritual, e o interior do interior é a alma. Ó, amados, quão maravilhoso é ter experimentado a palavra de Deus de acordo com este versículo. Sim, sim, eu posso dizê-lo pela graça de Deus. Esta palavra de Deus penetrou a minha alma. Esta palavra de Deus significa tudo para mim. E quando o Senhor me chamou no dia 2 de abril
de 1962, diretamente ao nascer do sol, naquela manhã, que foi uma segunda-feira de manhã, e dizendo com uma voz tremenda, audível: meu servo, o seu tempo para essa cidade em breve terminará. Eu te enviarei a outras cidades para pregar a minha palavra. Amados, isto é tão verdadeiro como cada versículo neste livro. Então, eu estou olhando para trás há muitos anos, indo de cidade a cidade, de país a país, compartilhando a palavra de Deus. De fato, eu posso olhar para trás a 1958, quando William Branham me disse em Dallas, Texas, na convenção da Voice of Healing: irmão Frank, você vai voltar à Alemanha com esta mensagem. E então, claramente, em 1962, quando o chamado do Todo-Poderoso foi adereçado diretamente a mim, pessoalmente, para ir de cidade a cidade, para pregar a sua palavra. E este é o que me foi dado por missão. Agora, jamais esqueçam, a palavra de Deus não pode simplesmente ser suave como você gostaria de tê-la. Não. Mesmo que você leia como nosso Senhor falou aos escribas, aos fariseus, foi sempre áspero. Até uma vez, em João capítulo 8, ele disse: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo. Amados, não há compromisso